Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o Atlético Mineiro. Um Palmeiras que vinha relativamente pressionado, pela questão do empate que levou do Mirassol em casa, num jogo onde o Palmeiras estava relativamente dominando. Então nós tivemos um Palmeiras que veio para o jogo já com essa pressão, Além disso, nós tivemos um Palmeiras que tinha que propor algo novo, e conseguiu, na minha visão, porque o Palmeiras foi bastante dominante, o Palmeiras pressionou bastante a equipe do Atlético Mineiro, praticamente não deu chance, foi bastante superior tanto na questão da posse de bola quanto na questão de chances criadas. O Atlético Mineiro realmente estava com bastante dificuldade para poder estar conseguindo concretizar em gol, praticamente não conseguia concluir, ao passo que o Palmeiras estava levando bastante perigo, levando bastante pressão. Eu quero destacar o Vitor Roque, que foi muito pressionado durante a semana, justamente pelo valor que ele custou, sendo a contratação mais cara da história do Palmeiras. Então ele carrega também muita pressão. O Abel chegou a falar também que ele parecia que estava jogando com 50 quilos nas costas, tamanha pressão que ele sofria. Então ele estava precisando muito desse jogo e foi um grande jogo que ele fez hoje. Foi o melhor em campo, na minha opinião, fez uma grande partida e ajudou bastante o Palmeiras. Palmeiras que nessa semana teve uma baixa, ele perdeu o Richard Rios, que foi vendido para o Benfica de Portugal. O Richard Rios, que era um dos destaques do Palmeiras, um jogador excelente, totalmente acima da média. Realmente não é um desses jogadores que a gente vê por aí todo dia. Foi um grande achado do Palmeiras, O Palmeiras contratou ele por 1 milhão de euros, E conseguiu vender por 30 milhões de euros. Realmente uma valorização impressionante. E veio da boa observação do Abel no jogo contra o Guarani no Campeonato Paulista, onde o Abel viu o Richard Rios e acabou gostando bastante do futebol dele. E ele foi bastante útil para o Palmeiras, realmente um grande jogador e vai ter muito futuro pela frente. Aí no lugar dele, na posição, entrou o Lucas Evangelista. E o Lucas Evangelista estreou muito bem na posição do Richard Rios, já marcando um gol, após uma cobrança de escanteio. Ele foi lá de cabeça e marcou o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Palmeiras. E o Atlético, que não vinha levando perigo, mas tem um grande craque, que é o Hulk. O Hulk, apesar de seus 39 anos, ele realmente é um jogador muito acima da média. É um jogador que realmente tem uma vitalidade impressionante, sabe muito bem os caminhos do jogo, é extremamente eficiente e também sabe cobrar faltas muito bem. E foi numa falta que ele conseguiu empatar o jogo para o Atlético Mineiro. Realmente uma falta cobrada de manual, uma falta onde ele não deu chances ao goleiro Everton, ele deu no ângulo e fez o 1-1. E o fato curioso disso tudo é que essa foi a primeira finalização do Atlético Mineiro. Então, em uma finalização, o Atlético Mineiro consegue fazer um gol. O jogo vai para o segundo tempo nesse empate de 1-1, porém a dinâmica do segundo tempo continua a mesma, com o Palmeiras melhor, com o Palmeiras pressionando muito mais que o Atlético Mineiro, até que consegue o seu gol. Após uma jogada bem trabalhada, nós tivemos o Vitor Roque cabeceando, a bola ainda bate no zagueiro do Atlético Mineiro, então a gente ainda não sabe se o gol foi dado para o Vitor Roque ou para o zagueiro do Atlético Mineiro. De qualquer forma, isso consagra o Vitor Roque nesse bom jogo, que ele fez no dia de hoje, realmente fundamental nessa vitória do Palmeiras. O Palmeiras que ainda iria ampliar, O Palmeiras iria ampliar com o Maurício, após uma jogada bastante trabalhada, com o Sousa, a bola chega no Facundo Torres, que só tem o trabalho de tocar para o Maurício, e o Maurício vai lá e marca o gol. O Maurício é um jogador que, se a gente for contar a questão da regularidade, talvez tenha sido o jogador mais regular no ano do Palmeiras. Então ele faz esse 3-1, o jogo já parecia garantido, porém novamente aparece o Hulk. E em mais uma falta ele faz o segundo gol do Atlético Mineiro.
É impressionante a precisão dele ao cobrar a falta. Essa segunda falta ainda chega a desviar no jogador do Palmeiras, porém, de qualquer forma, a bola entra. E como se não bastasse tudo isso, ainda no último lance do jogo, novamente uma falta, novamente o Hulk vai para a bola, porém dessa vez o goleiro Everton é eficiente e consegue defender. O jogo acaba 3-2 para o Palmeiras, uma vitória importante, uma vitória em casa, onde o Palmeiras consegue fazer o fator casa valer, algo que não vinha acontecendo. Inclusive o Abel nessa semana deu uma entrevista coletiva falando que o problema do Palmeiras era justamente jogar em casa, por mais incrível que pareça, né? Então o Palmeiras consegue chegar aos 26 pontos, lembrando que tem dois jogos a menos do que o primeiro colocado Cruzeiro. Então o Palmeiras vai rumo a esse título, vai tentar a liderança do campeonato, né? Então realmente o Palmeiras está aí disputando bem forte para tentar conquistar o título brasileiro. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.